Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema, como superar a derrota. Pelo que nós já falamos aqui nesses vídeos, pela fé, obstáculos podem ser vencidos, muralhas podem ser derrubadas e inimigos derrotados. O Antigo Testamento inteiro aponta para essa verdade. O Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus vivo, um Deus que ouve as nossas orações. Por isso, pela fé, proezas podem ser feitas em seu nome e para a sua glória. Contudo, o Antigo Testamento também foi escrito para a nossa advertência. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro na primeira carta aos Coríntios 10, do versículo 1 ao 11, quando diz que se incorrermos nas mesmas faltas em que incorreram os judeus no passado, vamos receber o mesmo juízo que eles receberam naqueles dias. Mas nós vemos no capítulo 7 de Josué um texto de advertência. Ali temos o relato da primeira derrota do povo de Israel em Canaã. A vida de sucesso não tem como característica vencer sempre. Não vemos nas Escrituras os servos de Deus vencendo sempre. Por isso, a derrota é algo possível. Mas na vida do cristão, as derrotas não apontam para o fim. Ele pode se levantar delas. Você já sofreu ou está passando por alguma derrota em sua vida? O que fazer? Em Josué 7, versículo 5, segunda parte, está escrito: E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Isso significa que o coração, anteriormente firme e corajoso em Deus, tornara-se agora completamente enfraquecido e cheio de medo. Então eu pergunto, por que o cristão, quando é derrotado, geralmente cai em desencorajamento? Pelo fato de ser humano é uma boa resposta. Mas em situações de derrota, o cristão atribui a causa do fracasso a Deus e não a si mesmo. Reconhecer que falhamos não é fácil. Mas quando a razão do fracasso está em nós mesmos, há a esperança do arrependimento e de voltar a acertar. Em Josué 7, versículo 7, está escrito: Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste passar este povo Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Em segundo lugar, surge a sensação de que a direção tomada não foi a ideal. É outro sentimento que se apodera do coração do cristão depois da derrota. Quando somos derrotados, saímos em busca de respostas, e uma das que costumamos encontrar é que alguma decisão precipitada deve ter sido tomada. A dificuldade de Josué consistia em não encontrar explicação à luz do que ele sabia a sua derrota. Tal tarefa, porém, está acima das nossas forças. O curso da ação de Deus na história é enigmático. Romanos 11:34 diz: Quem conheceu a mente do nosso Senhor? O que Deus faz na história tem íntima relação com aquilo que a sua natureza santa o impele a fazer. Em Josué 7, versículo 7, segunda parte, está escrito: Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Em terceiro lugar, é comum após a derrota surgir também o desejo de voltar atrás. O povo de Israel passou a pé enxuto pelo Jordão, pela ação da providência divina. E Josué, então, por causa da derrota, sentiu o desejo de que tal milagre jamais houvesse acontecido. Esta é a consequência natural do ponto anterior, a vontade de voltar atrás. Talvez você seja alguém que está com vontade de voltar atrás na vida cristã, com vontade de romper com Deus. É próprio da natureza humana fugir de tudo que lhe traz sofrimento e buscar uma zona de conforto e segurança. Mas fugir será tão somente um grande retrocesso em sua vida. Nossas decisões não devem ter como base o sofrimento que não queremos enfrentar e do qual queremos fugir, mas sim a vontade de Deus. Então,
Não abandone por causa da dor emocional proveniente da derrota o que você está fazendo. Em Josué 7, versículo 8, primeira parte, diz: Ah, Senhor, que direi? Costumamos também, após a derrota, ter a sensação de que não há mais o que dizer, nem para nós mesmos, nem para ninguém. Nada há o que dizer, pois de um lado temos a visão da fidelidade de Deus e de outro, a derrota. A pessoa está derrotada, humilhada, fracassada, e isso se choca frontalmente com a certeza de que Deus o ama, que ele cumpre os seus pactos. Olhe para a vida de Josué. Ele só fez aquela pergunta por não conhecer todos os fatos. Não é possível que a mesma situação também esteja acontecendo com você? Certamente, as conclusões pessimistas a que chegamos têm vínculo estreito com a decisão de encerrar o assunto sem conhecer todas as informações. O que fazer? Devemos começar raciocinando a partir do que sabemos e não do que é mera hipótese. E o que sabemos? Que Deus é santo, sábio, cheio de amor em todos os seus decretos. Essas são as premissas seguras, a partir das quais devemos raciocinar. Em Josué 7,9 está escrito: ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome na terra. Há nessas horas a sensação de que algo pior está por acontecer. A derrota produz um curto-circuito em nosso pensamento. Deixamos de ser lógicos. Olhe para Josué. Ao mesmo tempo em que atribuía a permissão divina à passagem pelo Jordão, pensava também em termos de causa e efeito, num sistema fechado à intervenção divina. Não podemos esquecer que Deus pode intervir sobrenaturalmente. Em Josué 7,6 está escrito: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Após as derrotas pessoais, devemos buscar humildemente a face de Deus, no anseio de ouvir a sua voz. Assim que veio a notícia da derrota, Josué orou. A oração fez com que Josué descobrisse que havia outra explicação para a derrota. A oração pode nos levar à descoberta de soluções surpreendentes para problemas que nos afligem, conduzir-nos a uma visão dos acontecimentos que nos cercam e a reformular o conteúdo da nossa súplica. O que caracteriza a verdadeira oração que só os filhos de Deus podem fazer? É fundamentalmente a preocupação com a glória de Deus. A maior preocupação do coração de Josué era com o grande nome de Deus. Josué orou e então ele perguntou: o que farás ao teu grande nome? Segunda parte do versículo 9 de Josué 7. Isso porque ele amava a Deus. Não vamos encontrar forças para sair da angústia proveniente da derrota enquanto a nossa preocupação for a nossa felicidade e não a glória de Deus. Você tem preocupação real com o conceito de Deus que os incrédulos têm formado por observarem a sua vida? Esta é a sua maior dor? A vida vitoriosa segundo Deus tem a característica de não perder o ser, mesmo em face da oposição do mundo, da carne e do diabo. Josué submeteu o povo de Israel a um autoexame, o qual começou com a pergunta que Deus fez. Deus não se dirige a nós apenas com o propósito de responder às nossas perguntas, mas também com o propósito de nos levar à reformulação das nossas perguntas. A pergunta que precisava ser respondida era: por que estás prostrado? Deus levou Josué a procurar saber o real motivo da sua prostração. A falsa ideia de que Deus havia abandonado o seu povo. Mas logo após, Josué compreendeu que o motivo da derrota não estava numa falha na fidelidade divina, e sim numa falha na fidelidade humana. E por fim, ele descobriu onde estava o pecado. Deus não negocia a sua santidade por nos amar. Devemos submeter a nossa vida a fazer perguntas sobre a nossa fidelidade a Deus e a sua palavra. O povo de Israel
perdeu uma batalha que, comparada a de Jericó, era ridícula, representando um desafio bem menor, e fracassou por causa de infidelidade. Havia algo abominável para Deus enterrado no arraial. Acã não havia compreendido que Deus é fiel. Todo pecado tem a sua origem na incredulidade, e a incredulidade torna-nos loucos. Quem crê com a fé que é própria dos regenerados, submete-se à palavra do Senhor, por mais absurda que lhe pareça. E o que fazer então depois da derrota? A última decisão é voltar a viver pela fé no Deus santo e fiel. Precisamos de duas verdades: saber que Deus é fiel e nos sustenta nas lutas, e também saber que Deus é santo e nos livra de julgar que podemos estabelecer qualquer tipo de relação promíscua com Ele. A Bíblia diz que a solução para o problema do pecado, a confissão. Se você hoje confessar os seus pecados a Deus, em nome do Senhor Jesus, você se tornará mais alvo do que a neve. Ele vai pegar os seus pecados, lançá-los no fundo do mar e vai lhe dizer: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te desampararei, nem te deixarei. Amém, irmão? Que você receba agora a sua bênção, a sua vitória. Saia desse seu estado de frustração, de prostração. Levante-se e comece agora a ser fiel a Deus em tudo. Seja obediente ao Senhor e à sua palavra, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento entregamos a Ti a nossa vida. Reconhecemos que somos falhos pecadores. E neste momento, antes de qualquer coisa, nós agradecemos ao Senhor por tudo. Porque somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. Venha neste momento ao nosso encontro, entrando com a bênção, com a providência, com a resposta. Nós estamos aqui diante do Senhor, sabendo, Pai, que para Ti não há nada demasiadamente difícil. Erramos, falhamos, reconhecemos, Pai, que precisamos a cada dia aprender mais e mais do Senhor, viver mais e mais na obediência da Tua palavra. E a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, nesse dia de hoje, nós entregamos a Ti a nossa vida e Te pedimos que o Senhor venha restaurar a nossa comunhão com o Senhor, que o Senhor venha dar-nos o perdão, que o Senhor venha entrar com a bênção, com a providência na nossa casa. Visita agora os doentes, aqueles que estão com algum problema no seu corpo físico, restaura, dá saúde e opera um milagre. Vai ao encontro daqueles que estão passando por necessidades, envia-lhes a provisão e também vá ao encontro dessa pessoa, neste lar, nessa casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão, mas coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e que principalmente o amor do Senhor seja derramado lá, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço, desde já agradeço. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.